Nós estamos nos últimos dias do mês de Shaban. Inshallah, em breve entrará o mês de Ramadan. Espero que este continue, acho que, né? Ramadan? Inshallah. Porque o horário, acho que convém, não tem problema por causa do jejum, inshallah. Com certeza nós temos a nossa aula da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nós estamos falando sobre uma parte importante da vida da revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seria a divulgação em aberto da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não podemos esquecer de lembrar vocês, né, que esses são os últimos dias de Shaban, e se a pessoa antes de entrar no Ramadan, ele tem algo para se preparar, né? Sempre a gente se prepara para o Ramadan em Shaban. Já que são poucos dias, provavelmente que seja na segunda-feira ou mês de Ramadan, inshallah, nós iremos esperar, inshallah, a lua nova, né? Porque não podemos anunciar antes de vermos a lua, inshallah. Aqui a gente recomenda às irmãs, aquelas que têm alguns dias a serem para repor do Ramadan que vem, passado, ela tem ainda esse tempo, esses dias para repor. Porque se ela tem os dias para repor e ela deixou sem motivos para repor, e ela deixou para outro Ramadan, para passar o Ramadan que vem, além de repor, ela tem que pagar por dia uma alimentação para o necessitado. Então, quem tem os dias passados, do Ramadan passado, tem tempo ainda até domingo, inshallah. Depois, inshallah, na hora que a gente vê a lua e já começa o mês de Ramadan, não esqueçam que o jejum ele tem os seus pilares, né? Tem dois pilares do jejum. Os dois pilares, o primeiro que seria a intenção. O segundo é você deixar de comer e beber e praticar qualquer ato com o cônjuge. Então, esses são os dois pilares. Então, o primeiro pilar, ele é importante, que você deve fazer a intenção do jejum já na primeira noite, que antecipa o primeiro dia do jejum, inshallah. Então essa intenção, ela é um pilar do jejum. Nós intencionarmos que nós vamos fazer o jejum, você já intenciona o Ramadan inteiro, inshallah. Não esqueçam disso e de avisarem as pessoas que estão ao redor de vocês. Essas são questões importantes, né? Tem umas sunnas que são feitas e tal, não cabe a gente falar hoje, porque nós estamos num outro assunto, que seria o assunto da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos que Quraysh, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anunciou abertamente a divulgação, porque ele ficou 2 anos ocultando a mensagem, sem divulgar. E nós falamos que isso estava na casa do Arqam ibn Abi al-Arqam, e falamos o motivo, e depois desses 2 anos, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a divulgar a mensagem em aberto, e ele chamou em primeiro lugar os seus parentes, depois ele chamou Quraysh em geral, e aí começou a guerra de Quraysh contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contra o Islã, contra os muçulmanos, e eles começaram já desde o começo contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque aquilo lá iria afetar no comércio deles, na crença que eles acreditavam, que os pais, os avós, os antepassados, eles tinham essa crença e não queriam sair dela, sabendo também que Quraysh era o centro econômico mundial e centro espiritual também mundial entre os árabes, e que eles não queriam perder esse status e essa colocação, seguindo uma nova mensagem que talvez as pessoas elas iriam recusar, a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como ele foi ordenado por Deus, então ele continuou divulgando a mensagem, e Quraysh ela tentou de todas as formas impedir.
Nós citamos que Quraysh, no começo, eles impediram ele, começaram a insultar com ironia, zombar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois eles começaram a levantar suspeitas sobre a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós citamos versículos de todas essas fases, né? Levantar suspeitas e propagandas enganosas contra a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois eles começaram a impedir as pessoas de ouvirem aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitava do Alcorão. Nós citamos algumas histórias também sobre isso. E mesmo assim a mensagem ela foi se espalhando. E depois também eles tentaram, como Abu Lahab, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele perseguia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando vinham as pessoas de fora de outras tribos, né? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele queria espalhar a mensagem para que as pessoas fora de Meca também soubessem do Islã. E ele dizia para as pessoas: Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflihu. Digam la ilaha illallah que vocês terão sucesso. E Abu Lahab atrás dele, jogando pedras em cima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dizendo: não acreditem nele, ele é mentiroso. E as pessoas perguntavam, os estranhos, quem que é essa pessoa e quem que é a pessoa que está por trás dele? Eles diziam: esse é o Muhammad, dizendo que há uma mensagem que veio de Deus a ele, e aquele é o tio dele que está impedindo ele de falar as palavras da mensagem. Aí a maior parte das pessoas diziam: o tio dele conhece mais ele do que nós. Imaginem, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala revelou os versículos de Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. A esposa dele também, do Abu Lahab, que ela fazia de tudo para impedir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de levar a mensagem. Então ela prejudicava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com as palavras, prejudicava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de colocar os espinhos na frente do caminho dele, em frente da casa dele. Os filhos do Abu Lahab que tinham pedido em casamento as filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles foram lá e impediram que eles casassem com as filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então eles tiveram todas as tentativas para impedir com que a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala que veio através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que seja levada em frente. Até que eles tentaram prejudicá-lo na sua pessoa, como nós falamos sobre o Abu Jahl e outros grandes líderes de Quraysh, que eles iam lá até enforcar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uqba ibn Mu'ayyad colocou também o bucho de um camelo em cima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele estava perto da Kaaba, e eles zombavam do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele continuou, e tudo isso foi revelado, os versículos, e nós citamos os versículos. Quando a gente lê esses versículos, eles foram revelados em Meca, naquela época e nesse tempo que Quraysh estava enfrentando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre as questões que Quraysh ela tentou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles foram lá e ofereceram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Abu Talib, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era de uma família, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a família dele era uma das famílias nobres e era uma das famílias fortes também. Então as pessoas consideravam eles. E Abu Talib, ele enfrentava as pessoas que iam enfrentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo ele não sendo muçulmano. Então Abu Talib ele não se converteu ao Islã, ele é o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentou com que ele aderisse ao Islã, só que ele não teve essa chance. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Innaka la tahdi man ahbabt. Você não guia aqueles que você ama. Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah ele guia aquele que quiser. Então aquele que foi guiado para o Islã é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é qualquer pessoa que consegue falar: não, eu vou e tal, ou eu vou falar com fulano, eu vou fazer de tudo para que ele se converta ao Islã. Às vezes você mostra as realidades, como Quraysh, ela viu todas as realidades na frente dela, e mesmo assim eles não acreditaram, porque teve, como nós vamos falar futuramente também, sobre algumas coisas que eles pediram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguns milagres, e aconteceram, e mesmo assim eles não acreditaram.
as palavras do Coran, quando eles ouviram do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disseram que essas palavras não são palavras de um ser humano, mas sim são palavras divinas, e mesmo assim não acreditaram, mesmo eles conhecendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era Sadiq al-Amin, era a pessoa virtuosa, a pessoa verdadeira, a pessoa que todos confiavam, e mesmo assim eles não acreditaram porque Allah não quis guiá-los para a verdade. E assim Abu Talib, ele, mesmo não sendo muçulmano, mas ele defendia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele impedia com que Quraysh fizesse mais, prejudicasse mais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque se ele deixasse, eles realmente iriam matá-lo ou iriam... E eles tentaram, como nós vamos ver futuramente, inshallah. Até que eles foram até Abu Talib e disseram para ele: ó Abu Talib, já que você está impedindo com que a gente expulse o seu sobrinho, ou que a gente mate ele, ou a gente impeça ele de divulgar a mensagem, então vamos fazer um tratado entre nós e você. Em primeiro lugar, oferecer uma pessoa, como nós falamos na aula passada. Tinha um garoto, uma pessoa de Quraysh, que era um jovem amado por todos, e disseram: nós damos para você o fulano e você entrega para nós o Muhammad, e nós iremos matá-lo e você fica com fulano. Ele falou: é algo inacreditável, vocês me dar o filho de vocês para me tratá-lo bem e dar o meu filho, que seria o Muhammad, para vocês matarem ele. Isso não pode acontecer. Uma das coisas que eles ofereceram ao Abu Talib, ou falaram para o Abu Talib, ofereceram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disseram para ele: diga para o Muhammad alayhi salatu wassalam, se ele está querendo por trás disso, por trás desse objetivo de trazer uma nova religião, se ele quiser ser um líder, nós iremos colocá-lo um líder em Quraysh, e ele será o líder máximo para nós aqui. E se ele quiser dinheiro, nós iremos ajuntar dinheiro de todas as tribos e fazer com que ele seja a pessoa mais rica. E se ele quiser casar com as mais belas mulheres de Quraysh dentre os árabes, nós iremos oferecê-lo as mais belas mulheres para que ele case com elas. E se ele quiser algo diferente também, se ele está vendo que tem alguma doença, alguma coisa, nós iremos levá-lo para os melhores médicos para curá-lo. Abu Talib disse: realmente, é uma oferta que talvez o Muhammad aceite e tal. Aí foi lá e falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam essas ofertas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando olhou para o Abu Talib, disse para ele: Wallahi ya'am, eu juro ao meu tio, لو وضعوا الشمس في يمين, se eles colocarem o sol na minha mão direita, والقمر في يساري, colocarem a lua na minha mão direita, esquerda, ما تركت هذا الأمر, não deixarei essa mensagem, حتى يظهره الله أو أهلك دونه, até que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que ela se espalhe entre as pessoas, para que as pessoas saibam da verdade, ou que eu morra antes disso. Então eu tenho dois caminhos: ou continuar nesse caminho para divulgar a mensagem de Allah, ou morrer. Um terceiro caminho que vocês oferecerem para mim, não me interessa nenhum desses caminhos, porque é a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles foram lá também, Quraysh, disseram: vamos lá, vamos fazer uma nova tentativa, porque zombar dele, xingar ele, bater nele, fazer com que as pessoas não ouçam dele, oferecer a ele as coisas mundanas. Vocês percebem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi prejudicado de todas as formas. Até nós falamos, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quando cita os versículos para a gente aprender. Hoje, por exemplo, em Gaza, como é que as pessoas lá na Palestina, como é que eles estão sofrendo, como é que eles estão sendo aniquilados, como é que está acontecendo aquele genocídio, tantas crianças, tantas mulheres, as pessoas que estão lá, nem para pegar uma comida eles estão deixando, estão bombardeando. As imagens não precisamos contar, o mundo todo já sabe desse genocídio, dessas pessoas, dos sionistas e seus ajudantes, como é que eles estão fazendo. É algo que jamais a humanidade viu ou assistiu em toda a vida da humanidade. E infelizmente que hoje a gente assiste, nós assistimos algo que, se acontecesse um pouquinho, né, disso antigamente, porque tudo que aconteceu antes disso era pouco perto do que nós estamos vendo. Infelizmente estamos assistindo
como se estivesse acontecendo na nossa frente. Ninguém pode esconder hoje, né? Só que nós falamos que essa fase das pessoas de Gaza é uma fase que nós poderíamos comparar à fase que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros passaram também, e que Allah, quando revelou os versículos para que eles tenham a paciência, como é que eles fazem, a firmeza deles. Gaza hoje ela está firme lá devido aos ensinamentos do Corão. E nós já falamos isso, porque a Gaza ela se preparou, em primeiro lugar, na sua fé. Ela se preparou em entender o Corão na vida dela. Ela se preparou que o mundo injusto ao seu redor jamais irá dar para ela qualquer tipo de justiça ou oferecer qualquer direito se eles mesmos não se esforçassem para pegar os direitos deles. É o que nós estamos vendo hoje. Alhamdulillah, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: "In tansurullaha yansurkum". Se vocês estiverem com Allah subhanahu wa ta'ala e praticando a ordem de Allah, Allah irá dar a vitória a vocês. E a vitória ela não vem de uma hora para outra. Ela precisa ter várias passagens, ela precisa ter vários obstáculos. Precisamos assistir a esses genocídios para que Allah subhanahu wa ta'ala mostre para o mundo esses injustos, porque talvez antes disso as pessoas pensavam: não, mas essas pessoas, judeus que estão lá, o mundo que está fazendo tal, estão fazendo certo, porque aqueles são terroristas, as crianças são terroristas, e o mundo viu quem que é o terrorista real, né? Porque Allah subhanahu wa ta'ala às vezes ele prolonga um pouco, talvez tenha mais pessoas que precisam ver e acreditar e sentir onde está a verdade, onde está a mentira, onde está a justiça, onde está a injustiça. Sabermos a realidade desses sionistas, quem que eles são nas suas realidades, para que as pessoas elas não se enganem com as aparências, com as mídias tendenciosas, com as mídias que elas são imparciais, com as mídias que nós assistimos atualmente, elas viram branco preto e preto branco. Mas, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu, em primeiro lugar, que hoje o mundo talvez espalhou esse celular para o mundo para que qualquer criança, qualquer pessoa que não tem até conhecimento, ele consegue tirar as imagens e passar para o mundo. Antes nós deveríamos esperar com que a mídia tendenciosa ela fotografasse o que ela queria e passasse para o mundo aquilo que ela queria. Se nós não tivéssemos a mídia atual, onde cada um consegue passar as realidades, talvez seja mostrado diferente, que aquelas crianças elas são realmente terroristas, e a mídia consegue fazer isso, consegue fazer tantos filmes, né, de terror, disso, daquilo, fulano é isso, fulano é aquilo, mas Allah subhanahu wa ta'ala é grande, inshallah a vitória virá em breve, e a gente vai ver que esses injustos, eles ficarão para o resto da vida, a história vai escrever essas injustiças, esse genocídio que foi cometido, que jamais aconteceu em toda a história, e vai saber quem que são essas pessoas, que hoje tem pessoas que consideram ainda no mundo, e principalmente os muçulmanos, que hoje, infelizmente, a gente vê o mundo islâmico, né, como povos, alhamdulillah, eles todos estão ali junto, né, mas como governantes, infelizmente, a gente vê que parece que estão junto com do outro lado, né, mas Allah subhanahu wa ta'ala é maior. Isso nos mostra que essa fase que nós estamos estudando hoje na história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre as palavras, sobre o que eles faziam, que Allah subhanahu wa ta'ala que ele revelava no Corão sobre os crentes, sobre os descrentes. Então tudo isso nós iremos levar desses versículos as lições da nossa vida, as lições nas nossas atualidades, porque o mal, desde quando Allah subhanahu wa ta'ala fez o mundo, até o dia do final vai continuar. O bem e o mal sempre um enfrentando o outro. Sempre nós teremos isso, até o dia do final. Então, que sejamos do lado do bem e não do lado do mal, inshallah. Aquele que está do lado do bem, ele sabe como se comportar através da história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dos versículos revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraysh, o que eles fizeram também? Eles foram lá até o Muhammad alaihi salatu wasallam.
e foram até o Abu Talib e disseram: já que não estamos conseguindo parar o Muhammad alayhi salatu wassalam de divulgar a mensagem, vamos fazer uma oferta, uma outra oferta ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E disseram para ele: ó Muhammad, já que você está falando que Deus é único, e nós estamos falando que nós temos outros deuses também, que tal nós adoramos ao seu Deus um ano e você adora os nossos deuses um ano, e assim a gente fica em paz. Imaginar que oferta, que Quraysh irá adorar ao único Deus durante um ano. Deus é único e não temos outros deuses, vamos adorá-lo da maneira que você quer. Só que no outro ano você adora os nossos deuses também. Aí a gente fica no outro ano adorando as estátuas, é isso e aquilo. Allah subhanahu wa ta'ala revelou nesse momento, depois dessa oferta de Quraysh: Qul ya ayyuhal kafirun. Surat al-Kafirun, na surata do 109, né? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Digam aqueles que são incrédulos: eu não, la a'budu ma ta'budun, eu não adoro aquilo que vocês adoram. Não adoro as estátuas. Se a pessoa falar la ilaha illallah, imagina, ela vai adorar estátuas, a madeiras, a pessoas, a anjos, não. A adoração é um Deus só. E a pessoa, quando sente a fé dentro do seu coração de adorar a um único Deus, jamais ele pode adorar a qualquer outra criatura, né? Ou dirigir qualquer tipo de adoração, mesmo que for mínima. E até Allah subhanahu wa ta'ala revelou também, além da Surah Al-Kafirun, ele disse: Qul aghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surat al-Zumar, que seria a surata número 39, no versículo 64: Qul aghayra Allahi ta'muruni. Diga, vocês me ordenam a adorar outros deuses além de Allah. A'budu ayyuhal jahilun, aqueles que são ignorantes. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Allah revelou a ti, ao Muhammad, e a todos os profetas anteriores a você, aos 124 mil profetas antes de você: لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Se você ou qualquer um dos profetas anteriores associarem com Allah alguém, todas as suas ações serão anuladas. Isso é dito para quem? Para os profetas. Imaginem para nós. Então por isso que قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Jamais irei adorar o que vocês adoram. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Vocês que têm essas ideias de adorar a um Deus um dia e depois adorar as estátuas no outro dia, ou num ano e no outro ano, então jamais vocês irão adorar a esse único Deus, porque adorar a um único Deus, o Criador, o merecedor das adorações, jamais ele pensa em adorar outros deuses. Então por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Com essas ideias vocês jamais também irão adorar aquilo que eu adoro, porque eu adoro um único Deus. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Isso daí é uma confirmação de Allah subhanahu wa ta'ala. E não, eu jamais irei adorar aquilo que vocês adoram, e vocês jamais irão adorar aquilo que eu adoro, o único Deus. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Vocês têm a vossa religião, eu tenho a minha religião. E por isso que o Rasul alayhi salatu wassalam, depois que foi revelado esse versículo, essa sura, e esse versículo também da Surat al-Zumar, Quraysh soube que não há portas a serem abertas com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele deixe a sua mensagem, ou para que ele adore algo daquilo que eles adoram, ou para que ele pare um pouco, dá uma trégua em relação à divulgação, porque a ordem vem de Allah e não do profeta Muhammad. E quando a ordem vem de Allah, jamais a gente poderá parar. A ordem de Allah, ela está acima de tudo. A pessoa não pode falar: mas eu vou ver e tal. Não tem que ver se a ordem veio lá de cima. E aí Quraysh, ela tentava prejudicar mais e mais o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de todas as formas, e eles viram que o tio do profeta Muhammad, Abu Talib, ele tentava impedi-los de todas as formas para que eles não cheguem até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraysh, ela teve uma outra iniciativa em relação
a essas questões de prejudicar o Islã, de prejudicar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de prejudicar os muçulmanos. O que eles começaram a fazer? Começaram a ir atrás dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e cada tribo ou cada família que via que o fulano se converteu ao Islã, eles iam lá e eles castigavam conforme aquilo que eles conseguiam. Tipo, dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós temos como exemplos como é que eles foram castigados, como é que eles foram impedidos de praticarem a religião, como é que eles foram colocados a testes, cada um de uma forma diferente. Tem o Uthman ibn Affan, o Sahabi al-Jalil, Uthman ibn Affan, que é o terceiro Khalifa, Uthman, que é casado com duas das filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthman, depois que os filhos de Abu Lahab, um dos filhos dele, deixou uma das filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Ruqayya, Uthman foi pedi-la em casamento. E ele casou com a Ruqayya, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois, com o tempo, ela faleceu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha uma outra filha chamada Kulthum, que ele ofereceu a Uthman radiyallahu ta'ala anhu, e ele casou com Kulthum. Kulthum, ela faleceu em Medina. O Uthman, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele sentiu a tristeza do Uthman depois que a esposa dele, a segunda esposa, também faleceu, e viu ele triste. Aí chegou e dizendo para o Uthman: "Ya Uthman, se nós tivéssemos a terceira, nós iríamos oferecê-lo a terceira esposa." O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha outras filhas, só que elas eram casadas, né? Fátima e a Zainab. Agora, Ruqayya e Kulthum, as duas casaram com quem? Com Uthman radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Uthman, depois que casou com a Ruqayya, eram até as pessoas de Quraysh, eles falavam que era o casal mais lindo de Quraysh, Uthman e Ruqayya. Uthman, quando ele se converteu ao Islã, ele era um grande comerciante. Ele foi um dos primeiros a se converterem ao Islã, junto com Abu Bakr as-Siddiq. Ele estava numa missão de comércio que veio Uthman. Sempre ele foi um dos grandes comerciantes e grandes ricos, e ele oferecia tudo para o Islã, como Abu Bakr, como Umar. Nós sabemos que os grandes Sahaba que se converteram ao Islã, a maior parte deles tinham riquezas imensas, e eles ofereciam tudo pelo Islã, para que o Islã sempre estivesse à frente, que não precisasse de nenhuma necessidade quando eles podiam fazer isso. O Uthman, quando ele estava vindo da Síria para Meca, ele tinha mais ou menos 34 anos, ele é 6 anos mais novo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é 6 anos mais novo do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinha 34 anos quando ele veio da Síria para Meca. No caminho, antes de vir a mensagem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Eu tive como se fosse um sonho, mas era realidade. Alguém que falou na minha frente, o Ahmed já surgiu em Meca, então que siga ele." Ele dizia: "Ahmed surgiu em Meca." Ele conhecia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assim que ele chegou em Meca, o Abu Bakr foi lá e ofereceu o Islã a ele. E Uthman, na hora, ele se converteu ao Islã, sendo que Uthman, Abu Bakr, esses grandes companheiros, por que na hora eles se converteram ao Islã? Porque eles jamais adoraram as estátuas, não tiveram a resistência como as demais pessoas que adoravam estátuas, que faziam os pecados e tal. Uthman não, ele era diferente. Ele não bebia bebidas alcoólicas, ele não adorava estátuas, ele não saía como as pessoas saíam para praticar os pecados e tal. Na hora que o Abu Bakr ofereceu o Islã a ele, dizendo que o Muhammad alayhi salatu wassalam, foi revelado a ele a mensagem, ele, na hora, sem resistência, ele já entrou no Islã. Então ele era um dos primeiros. O tio dele, do Uthman, Al-Hakam ibn Abi al-As, era um dos grandes líderes dentre os incrédulos. Ele soube que o Uthman se converteu ao Islã, e ali era uma ordem de toda Quraysh.
se algum parente de vocês aderir ao Islã, vocês façam de tudo para impedi-lo, ou de xingá-lo, quem não tiver condições de bater, ou de castigar, ou de expulsar. Então essa decisão foi tomada por toda a Quraysh. Então nós temos quem? Al-Hakam ibn Abi al-As. Hakam ibn Abi al-As ibn Umayyah, ele era tio do Uthman. E quando o Uthman anunciou que ele já é muçulmano, o que ele fez? Ele foi lá, acorrentou Uthman, subhanallah, acorrentou ele, e foi lá dizer, começou a xingar ele e dizer: você deixa a religião dos seus pais e antecedentes para seguir o Muhammad na sua religião? E o Uthman ficou firme, ele tentava de todas as formas impedi-lo de sair de Meca, de castigá-lo, de xingá-lo e tal. E o Uthman, firme na sua religião. Depois, Al-Hakam ibn Abi al-As, ele viu que não tinha jeito, que essa pessoa não tinha jeito, por mais que a gente castigue, por mais que a gente acorrente ele, por mais que a gente tente. Então ele depois libertou o Uthman e disse: se vira, porque eu não tenho como te tirar da sua religião. Por que ele fez isso? Porque, como nós falamos, era uma ordem de Quraysh, para cada um tentar impedir os seus parentes entrarem na religião. Uma das pessoas que foi muito castigada, Bilal ibn Abi Rabah. Todos conhecem o Bilal. Bilal era da Etiópia, Bilal al-Habashi. E ele morava em Meca. E o Bilal, ele era dentre os escravos. Os escravos, tinham bastante escravos ali em Meca e eram vendidos, comercializados. E o Bilal, ele, Abu Bakr, quando chamou ele para o Islã, ele na hora se converteu também para o Islã. Então Abu Bakr foi também uma das pessoas que foi chamada pelo Abu Bakr e se converteu ao Islã através do Abu Bakr. O Bilal, ele, subhanallah, nós conhecemos ele como Mu'adhin al-Rasul. O profeta Muhammad sallam tomou ele como seu Mu'adhin, porque a sua voz era bonita. Então ele fazia o adhan. Era o Mu'adhin do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Era uma pessoa de cor, uma pessoa negra. O Rasul alayhi salatu wassalam, ele via o Bilal, quando ele se converteu ao Islã, sendo castigado pelas pessoas que eram donas dele, porque ele era um escravo e o escravo era comercializado. Tipo Umayyah ibn Khalaf, que era o senhor dele, o que ele fazia? Ele levava ele, nós sabemos, em Meca, no tempo do verão, o sol, a quentura do sol ali pode chegar até mais de 50 graus. Eles levavam ele e colocavam ele na areia, aquela areia bem quente, colocavam ele sem roupas, 2, 3 pessoas que carregavam uma rocha e colocavam no peito dele, e ele ficava ali. E diziam para ele: ou você deixa a sua religião e diga Ruban, ou você vai continuar aqui sendo castigado. E o Bilal, mesmo sofrendo, ele dizia Ahad, 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 como se estivesse falando La ilaha illallah, La ilaha illallah. E eles castigavam mais e mais ele, chicoteavam ele, deixavam ele ali, sem água, sem comida, arrastavam ele nas areias. E ele dizia ao Bilal: se tivesse uma palavra que poderia machucá-los mais do que essa palavra, eu iria dizer. Então ele era firme, subhanallah, na sua religião e na sua fé, e ele continuava dizendo, e ficou conhecido com essa palavra, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad, somente essa palavra. E eles tentavam tirar algumas palavras dele, tentavam que ele falasse em nome das estátuas deles, de Ruban, de outras estátuas, e ele insistia dizendo Ahadun Ahad. Até que o Abu Bakr, ele passou certo dia, e ele viu o castigo que o Bilal estava tendo, esse castigo severo que ninguém aguentava. E Abu Bakr, ele disse para Umayyah: você quer vender esse escravo seu? Aí Umayyah, ele disse: sim, eu vendo, porque faz tantos dias que a gente está tentando tirá-lo da sua religião, mas ele é firme. E assim um crente em Allah subhanahu wa ta'ala, nada deixa com que ele deixe a sua religião, ou qualquer ordem da sua religião, qualquer ordem de Allah subhanahu wa ta'ala tem que ser cumprida na sua vida. Abu Bakr disse para eles: quanto que vocês querem? Eles disseram: nós queremos 7 uqia.
7 uqiyat quer dizer que 7 moedas de ouro. Abu Bakr tirou 7 moedas de ouro e deu para o Umayya e pegou o Bilal e libertou ele. Aí eles diziam: Sayyiduna, nosso senhor Abu Bakr, a'taqa sayyidana. Ele libertou o nosso senhor, que seria o Bilal. O Umayya, quando viu que Abu Bakr pagou as 7 moedas de ouro pelo Bilal, ele ficou meio... Pensava que o Abu Bakr iria falar para ele: faz um preço melhor, está muito caro, está isso, está aquilo. Aí ele viu que o Abu Bakr foi lá e pagou na hora e libertou já o Bilal, então o Umayya não tinha mais acesso ao Bilal. O Bilal ficou livre agora. Aí o Umayya foi lá e disse para o Abu Bakr: se você pedisse uma moeda só, uma uqiyah, com Bilal, eu iria vender ele, desfazendo do Bilal, né? Se você falasse para mim, faz ele por uma moeda, eu iria fazer. Abu Bakr disse para ele: se você pedisse 100 moedas de ouro, eu iria pagar. Para você saber o valor do Bilal, né? O outro queria diminuir do Bilal, o Abu Bakr, ele levantou. O Bilal é uma pessoa, não é qualquer pessoa, não, é uma pessoa nobre, é uma pessoa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois, ele anunciou que o Bilal está no paraíso. Inclusive, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no Isra wal Mi'raj, ele entrou no paraíso, ele sentiu os passos do Bilal, o barulho dos passos do Bilal, e ele disse para o Bilal: ó Bilal, o que você faz? Que eu vi dentro do paraíso um grande palácio para você, e eu senti a voz dos seus passos dentro do paraíso. O Bilal disse para ele: o que eu faço, e acho que me colocou nessa posição, que não há uma vez que quebro a minha ablução, a não ser que eu faça uma nova ablução, em qualquer momento que seja, e faço 2 rak'ah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: é com isso que você chegou nessa posição. Subhanallah, como se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estivesse nos ensinando aquilo que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam têm dentro do paraíso, qualquer pessoa poderá ter acesso também. Então aquilo não é somente para o Bilal, pode ser para qualquer pessoa de nós também, e por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele que é isso que fez com que você estivesse nesse lugar e que ouvisse o barulho das suas pegadas dentro do paraíso. O Bilal, subhanallah, ele depois na vida do profeta Muhammad sallam, depois que o profeta Muhammad sallam, conquistou Meca e ele tirou todas as estátuas, ordenou com que o Bilal subisse em cima da Kaaba e fizesse o adhan, para que todos os líderes de Quraysh vissem que essa pessoa que vocês desprezavam, ele é tão nobre que está subindo em cima da Kaaba para fazer o adhan e o chamamento para todos os muçulmanos. Em Medina, o Bilal, ele era a pessoa que acordava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para fazer o adhan e chamava ele para a oração. Ele fazia o adhan, esperava um pouco, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dentro da sua casa estava rezando, esperava o Bilal vir bater na porta para dizer para ele: ó mensageiro de Allah, já deu a hora. E o profeta saía para rezar com os muçulmanos. O Bilal, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não conseguia mais fazer o adhan, porque ele era o mu'adhin do profeta Muhammad, mu'adhin al-Rasul. Se alguém falar para vocês quem que é o mu'adhin al-Rasul, quem que é a pessoa que fazia o adhan para o Rasul alaihi salam, era Bilal al-Habashi. Depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Bilal deixou de fazer o adhan, porque ele não conseguia mais levantar a voz, tão triste que ele ficou. Inclusive ele foi para a Síria, foi morar lá em Síria, e depois de vários meses ou anos talvez, ele voltou para Medina para visitar as pessoas de Medina. E as pessoas de Medina, quando viram Bilal, disseram para ele: ó Bilal, há muito tempo que a gente não te vê, e há muito tempo que não ouvimos o adhan que você levantava no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faça um adhan para nós. E o Bilal, depois que eles insistiram e tal, porque ele falou: eu prometi que jamais faria adhan a não ser na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
só que já que vocês insistem, ele foi lá para fazer o adhan. Na hora que ele levantou a voz com o adhan, a Medina toda parou. Todos começaram a chorar, lembrando o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Bilal nem completou de falar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ele engasgou e não conseguia mais fazer o adhan e continuar o adhan. E naquele dia dizem que toda a Medina estava no choro só, porque eles lembraram do adhan quando era o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que quem fazia o adhan era o Bilal. O Bilal então era uma das pessoas que eram castigadas por Quraysh. Por quê? Porque ele se converteu ao Islã e ele seguiu a mensagem do Islã através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essa nobreza que o Bilal ele teve, essa posição que ele teve, porque pela sua paciência, pela sua insistência em permanecer no Islã, mesmo sendo castigado, Allah subhanahu wa ta'ala enobreceu ele, elevou ele. Outros companheiros também que nós vamos falar sobre eles, inshallah, nas próximas aulas, porque agora acho que o tempo já esgotou. Nós vamos falar também sobre Zubayr ibn Awam, Khabbab ibn Arat e outros companheiros que tanto sofreram no caminho dessa mensagem, para que a gente saiba que a mensagem não chegou a nós de uma forma fácil. Não. São pessoas, iniciando pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelos seus companheiros, como é que eles sofreram, como é que eles tiveram a paciência, como é que eles foram firmes, como é que eles foram castigados, como é que eles foram... tem uns que morreram, tem outros que foram expulsos, tem outros que foram insultados, tem outros que perderam tudo na vida deles, mas permaneceram na fé e na religião para levarem essa mensagem para frente, para que ela chegue até nós. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a nossa fé seja uma fé verdadeira e sincera para Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça seguir aos passos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Nós temos 2 minutos, se alguém tiver alguma pergunta. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس طلع على الجنة بإسراء والمعراج, então Bilal não tinha falecido ainda, ele viu ele lá, mas ele ainda estava vivo, é isso? Sim, Allah subhanahu wa ta'ala ele tem o poder de mostrar para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aquilo que irá acontecer, da forma que irá acontecer futuramente. Então Bilal estava lá, o profeta Muhammad sentiu, ouviu os passos, ouviu e viu aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para o Sayyidina Bilal. Então essas são questões que é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Inclusive ele viu até o palácio de Umar, ele viu pessoas que estavam sendo castigadas, ele viu pessoas que estavam no paraíso, ele viu... Então, são pessoas que estão... talvez estavam no tempo dele e Allah mostrou a ele o futuro, entendeu? Então isso é uma questão que Allah subhanahu wa ta'ala ele tem esse poder. Como a pessoa está viva aqui, ele está lá no paraíso, é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Chefe, no jejum, ir ao dentista, anestesia, essas coisas não tem problema? Não tem problema, o importante é não engolir, fazer anestesia, fazer o dente. Só que não engolir água, não engolir remédio, nem nada, não há problema. Isso não quebra o jejum. طيب بارك الله فيكم ورمضان مبارك إن شاء الله.